12º domingo do tempo comum, e nós celebramos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu suponho que todos os que fazem parte de uma comunidade cristã já leram o Evangelho de hoje, que se encontra no livro de São Marcos, no capítulo 4, nos versículos de 35 a 41. Eu vou omitir o texto, partindo do princípio que você já sabe do que é que se trata, ou se não sabe, vou só lhes dar uma pequena amostra daquele episódio em que Jesus acalma a tempestade. E eu queria dar um tema a esta breve reflexão, que é: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Imagine que depois de um dia exaustivo, em que você teve todo o tempo a trabalhar, um dia cansado, uma multidão, gente a falar, as pessoas a se movimentarem de um lado para o outro, e o fim do dia vai chegando e você talvez deserto para voltar para casa e poder encostar-se, descansar, repousar. De repente, chega o seu chefe, aquele que é responsável pelo seu trabalho naquele dia, e diz assim: vamos continuar. Só que desta vez nós vamos para outro lado, vamos para uma outra margem. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Neste contexto em que nós estamos a viver e a ler este Evangelho de hoje, não podemos nos esquecer do que Jesus tinha ensinado aos discípulos e falado sobre o reino de Deus. Este Evangelho de Marcos vai nos trazendo esta realidade muito presente. Jesus tinha falado sobre as parábolas da semente e do grão de mostarda. No domingo, no 10º domingo do tempo comum, nós ouvimos aquela interpelação de Jesus a Jesus quando os discípulos chegam naquele contexto que também talvez você se lembre que Jesus tinha sido acusado de estar a fazer parte com Beelzebul, e a própria família de Jesus acha que ele podia estar maluco ou coisas do gênero. Não pode ser, ele não está bem do juízo ou coisa do tipo. E de repente Jesus é interpelado enquanto ensinava àqueles que estavam com ele dentro de casa, e alguém lhes diz: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua procura. E é surpreendente que Jesus, olhando para todos aqueles que estavam ali assentados a ouvi-lo, o que lhes diz é: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso, meus queridos irmãos, tudo era para que o reino de Deus chegasse a todos. Depois de ouvi-los, Jesus então lhes diz: aqui estão a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. Todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai, estes são meus irmãos, mãe e irmãs. Daí, as duas parábolas anunciadas por Jesus antes da travessia para a outra margem. O semeador lança a semente. Diferente do agricultor que prepara a terra, que escolhe a semente e que depois vai fazer o plantio. Esta semente a que Jesus refere-se nada mais é do que a semente da Boa Nova, que deve ser lançada a todo aquele indistintamente, onde esteja, quem seja, o que faz, como vive, com quem vive. Esta é a semente lançada a todos
em todo o tempo e em qualquer lugar e a qualquer hora. Mas então, vamos para a outra margem. Como quem diz, Jesus aqui já está, já foi feito o que deveria ser feito. Ir para a outra margem, atravessar, andar, por si só já é algo que preocupa, porque nós nunca sabemos o que pode acontecer ao longo do percurso, seja ele curto, breve, seja ele demorado, seja ele pelo mar, pela terra, pelo ar, nós não sabemos. Nós saímos para fazer as travessias, mas nós não sabemos qual vai ser o destino. Ou melhor, nós não sabemos qual será o desfecho, o destino, pelo menos nós temos ideia de onde queremos chegar. Ou para onde vamos. Mas como será esta travessia, ninguém pode saber. E por isso, neste caso do relato de Marcos, já era início da noite. Início da noite, dado que a noite por si só gera perigo para alguns, a noite e o mar são aqui 2 sinais de perigo. E o mar ou o lago, o mar da Galileia ou o lago de Tiberíades, como era chamado, para muita gente, como para mim, por exemplo, que eu sou um bocado medrosa com a noite simboliza as trevas, a escuridão. Para alguns é descanso, para aqueles que são notívagos é tempo para escrever, é tempo para ler, não é? Para mim não. Eu não gosto da noite, no sentido de ter que sair, ter que me aventurar, ter que ir ali. Eu gosto de estar em casa, lógico. Então, por isso, para alguns, a noite é símbolo de trevas. O mar é símbolo de caos. E, meus queridos, embora alguns daqueles que estavam com Jesus eram pescadores, estavam familiarizados com o mar, chegar a outra margem talvez não lhes parecesse assim tão bem ou tão tranquilo, parecia preocupante. Para a mentalidade bíblica, o mar simboliza o caos. Era o lugar onde residiam as forças do mal. A outra margem significa o mundo pagão, considerado impuro pelo judaísmo. Para um judeu da época, era um mundo a ser evitado. Para Jesus, era uma prioridade. E eu queria abrir um parênteses sobre esta referência de que para o judeu da época era um mundo a ser evitado, porque os judeus não queriam se misturar, eles não queriam misturar-se com os outros. Eles eram o povo escolhido, portanto não havia cá misturas. E sabe, meus irmãos, eu não sei se isso está muito distante de nós e nem da nossa postura. Por vezes, nós ainda estamos evitando ir para a outra margem. Nós estamos colocando um mar da Galileia no meio entre nós e outros. Outros que nós queremos evitar, outros que nós não queremos acolher, outros que nós não queremos agregar. Esta barreira do mar da Galileia é nitidamente por Jesus exterminada neste texto, porque ele diz: vamos para a outra margem. Nesta margem que simboliza o povo pagão que está do outro lado, Jesus vai, porque a sua prioridade era que o reino de Deus pudesse acolher e agregar a todos. E é neste contexto que se dá a travessia para o outro lado. E é neste contexto que Jesus opera este grande milagre que desperta nos seus discípulos que estavam apavorados, temerosos, que estavam tomados pelo medo, porque a morte estava ali bem diante dos seus olhos. E me parece que na nossa natureza humana, o medo da morte para muitos é desesperante.
E foi exatamente isto que aconteceu aos discípulos de Jesus, que já o tinham ouvido, mas que entraram num pânico ao ponto de irem acordar a Jesus, que estava a descansar, porque estava cansado depois de todo aquele dia. E é por isso que esta abordagem dos discípulos e a resposta de Jesus tem muitos que nos diga para nós também. Senhor, não te importas que nós morramos, que nós pereçamos. E Jesus olha-os e lhes pergunta: por que sois assim? Não é tímidos, porque timidez não é nada daquilo que os discípulos demonstraram naquela hora. Uma palavra difícil, talvez mais dura. Por que sois assim? Sem fé? Por que ainda não tendes fé? Por que estão apavorados quando eu estou aqui convosco? E nós chegamos a uma conclusão muito simples nesta abordagem do medo dos discípulos e da colocação de Jesus. Por que sois assim? Porque ainda estás assim. E, meus irmãos, a conclusão que nós chegamos diante disto é: não basta estar com Jesus. Não basta ter Jesus ali na polpa, na proa do barco, a dormir. Não basta entrar lá em casa e saber que Ele está lá. É preciso saber quem Ele é. Sabendo quem é Jesus, a resposta vem. O livramento vem. A tempestade acalma. Os ventos emudecem. E o mar faz a bonança que tem que fazer. Portanto, nesta manhã, em que aquela pergunta assusta e assustadora: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é Jesus de Nazaré, que quer romper as barreiras, que quer atravessar para outra margem, porque quer estender a mão e expandir o reino de Deus a toda criatura. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abra os olhos para saber verdadeiramente quem é Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.